Boa noite. Boa noite, Sil, Paula, Mames. Oiê. Boa noite. Doutora Dilma já entrou aqui. Ela tá rapidinha, viu? E aguardar um segundinho, o pessoal entrando. Doutora Dilma também. Tudo bem, Paula? Já estamos a postos nessa noite fria. Opa, na noite fria já estamos aqui com tudo, hein, Lu? No, rapidinho, né? A gente Com vai aguardar um certeza. pouquinho antes de começar para o pessoal entrando. Tem uma flechinha aí embaixo, se você sabe acionar? Silvana que acabou ajudando a gente outro dia, tem uma flechinha embaixo, se você clicar, você vai chamando as pessoas para entrarem aí na tua live. Você Tá. clica, aparece um monte de gente, você vai colocando ali, o pessoal vai entrando. Ó, já tem elogio, a melhor médica do mundo. Eu vou ter que concordar, não sei quem é, Ai, mas eu vou ter que concordar. não, essa aí foi matéria paga, Lu. Pote da Mari. Quem é a Mari? Então, assim, já tá ótimo. Ó, tem outro elogio aí. É da mãe, isso é da mamãe aqui. Isso, a sua Olha mãe é lá. suspeita. É minha mãe Então, também, virou minha mãe. vamos aguardar um pouquinho. O pessoal vai chamando todo mundo para entrar. A gente É, aguarda eu mais tô, um eu tô aqui minutinho. clicando, chamando as minhas convidadas também. Então, ela falou, ó, não é matéria paga não, viu? É de coração. Com certeza. Amanda, uma colega querida, também entrou. Vamos lá, esperando mais um pouquinho. A Kátia. Oi, Kátia. Vamos lá, que é um tema interessante hoje. É, hoje a Bem gente vai ter um interessante, bate-papo né? gostoso, né? Não é? Eu não tô mais nessa vibe de engravidar, mas olha que é importantíssimo esse tema, não tem a menor dúvida, Eu né? também já fiz a minha parte. Nós já contribuímos para a nossa humanidade, né, Lu? Isso, para disseminação da nossa genética aí, E né? Não é? só que tem um povo aí que agora está vindo com. Eu acho que elas têm uma missão maior, né, do que a nossa. Do jeito que o Aham. país está, eu acredito que elas tenham que agora fazer pessoas muito melhores. É Muito verdade. melhores. A genética e interação com o meio, né? Já diz a bióloga aqui. Bom, gente, Exato. vamos começar, porque aí o pessoal vai entrando, a gente já está 2 minutos, né? Já passaram 2 minutos, porque a live cai em 1 hora certinho, né? Então vamos lá. Pessoal, boa noite, super bem-vindos todos vocês. Tem um pessoal aí que a gente já conhece, outro pessoal que com certeza é conhecido da doutora Dilma. Para nós, o Espaço Ser é um prazer enorme, para mim especialmente, né? Porque a gente vai hoje ter um bate-papo com uma médica maravilhosa aqui da região, né? Da nossa região de Alphaville, e uma pessoa, né? Fantástica, uma mãe super, mega, hiper, com 3 meninas maravilhosas, né? Então, assim, é um prazer enorme, Dilma, estar aqui com você, porque além de minha médica, médica de gente da família também, é uma pessoa especial, uma amiga especial e a gente curte muito conversar, né? Então a gente vai iniciar essa live. Estamos pensando em engravidar, como devemos agir, com a doutora Dilma de Moraes Manuel. E agora eu vou deixar você se apresentar, falar um pouquinho aí, como você atua, tua formação, para a gente começar. Pessoal, a gente dividiu a live em alguns blocos, né? Nós formulamos juntas aí, então a gente vai falar alguns subtemas e tentar abarcar o máximo que der, né, desse tema tão importante. Vamos lá, doutora Dilma, querida. Bom, primeiro de tudo, boa noite. Boa noite para todos aqueles que estão nos vendo, tá? Eu estou muito lisonjeada por você ter me convidado para essa live, tá? Nós, às Imagina. vezes, os médicos mais antigos, eu chamo que eu sou de uma geração um pouquinho mais antiga, não sou da geração das blogueiras, né? Então, eu me sinto um pouquinho dinossauro nessas coisas, né? Vou pedir É. alguma desculpa, porque você me conhece, de vez em quando eu faço umas brincadeiras, porque eu adoro brincar, eu adoro falar uma besteira para as minhas pacientes descontraírem. Mas é isso Uhum. aí. Muito, muito, muito obrigada por você Imagina, é um ter prazer. convidado e estamos aqui, tá certo? Eu queria me Uhum. apresentar, né? Sim. Eu tinha um sonho de pequena que era fazer medicina, né? E eu entrei na Faculdade de Medicina da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, tá? Tá. Então, mais conhecida como PUC-Camp, tá? Naquela Uhum. época era muito difícil. Eu estudei com crédito educativo, paguei minha faculdade depois de formada, tá? Olha. Porque Uhum. não tinha dinheiro mesmo. Hoje o mundo Sim. ainda tem isso tudo. E depois Uhum. eu fiz residência na Santa Casa de Misericórdia aqui de São Paulo, mais conhecida Tá. como Faculdade de Medicina da Santa Casa, né? Uhum. E lá
depois eu acabei tirando os meus títulos de especialista. Então, eu tenho o título de especialista em ginecologia e obstetrícia e tenho o título de especialista em patologia do trato genital inferior. E lá na Santa Uhum. Casa eu fiz um curso de especialização numa coisa que eu gosto também muito, que é além da obstetrícia, e eu gosto da ginecologia infanto-puberal, né? Que Talvez delícia. ser mãe de 3 lindas meninas, uma já Uhum, uhum. doutora, uma no meio, meia médica e uma futura doutora também. Então, eu Olha acho que que prazer, que orgulho, né, Mames? Não é um muito, muito orgulho? orgulho. Então, com isso, eu acho que eu me apaixonei muito pela ginecologia infanto-puberal e gosto muito disso, tá? Uhum. Esta sou eu, formada há 30 anos, com consultório aqui em Alphaville, tá? Há 20 anos. Eu tô aqui, acho que desde 2000. E com Uhum. consultório em São Paulo há 23 anos, mais ou menos. Então, eu faço 3 vezes por semana aqui em Alphaville e tem 2 vezes por semana lá em São Paulo, para quem quiser. Tá bom? Maravilhosa, ótimo. É um prazer, então, novamente, a gente começar esse assunto importante. A gente tem algo em comum, né? Trabalhar com adolescentes, porque eu acabei não me apresentando, né? Olha só, tem tanta gente conhecida sua, não minha, e vamos aí, eu acabei não me apresentando. Meu nome é Luciana Chatanier Ótimo. Borges Lauretti, eu sou bióloga de primeira formação, psicóloga de segunda formação, então eu trabalhei anos a fio aqui em escola em Alphaville, porque sou educadora também. Depois eu saí de escola e fiquei só no consultório. Sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, atendo aqui em Alphaville. Hoje a gente tem um consultório chamado Espaço Ser, com várias profissionais de várias áreas. Minha irmã que é psicopedagoga, o marido que é dentista, né, e um monte de gente que faz parte da equipe que está aqui com a gente também. Né? Tem a Paula, que é uma fono também que está assistindo a gente, e uma equipe multidisciplinar que a gente atende em conjunto, né, e faz bastante troca, e eu atendo adolescente, adulto e casais. Né? Então, para nós fazemos orientação para pais também, nesse momento tão interessante, tão Importante. importante. A gente vai falar um pouquinho disso, né, a importância aí da orientação para pais. E essa sou eu, né, e amiga da doutora Dilma, paciente dela. E vamos lá, começar. Primeira coisa que a gente tentou fazer abarcar de uma forma um pouco cronológica, né, Dilma? Então, Isso, começar com a gravidez lá na adolescência. Então, esse isso. primeiro tema, né, a gente está falando de a gravidez indesejada na adolescência, porque a gente crê que na adolescência não seja uma gravidez desejada. Maroli, bem-vinda, Maroli, que é querida das duas aqui, ó. Tive que parar para falar um oi. É a nossa Beijo, Mari. próxima. Vai fazer também uma live com a gente em breve. Mas vamos lá, senão eu vou ficar interrompendo, não paro de falar. E aí que você pudesse falar um pouquinho pra gente, como é que tá essa questão atualmente? Porque a gente às vezes tem a ideia de que gravidez na adolescência, indesejada, não acontece mais hoje, com tanta informação, tanto canal aberto que a gente acha que tem entre pais, mães, né, e filhos, tal. Acontece? Como é que tá isso? Como com a tua experiência em consultório, como que você vê essa gravidez indesejada na adolescência? Infelizmente, Lu, infelizmente, ainda no Brasil, nós temos um grande número de gravidez na adolescência, tá? Tá. Aqui na capital um pouco menos, no Nordeste muito mais, tá? Mas é óbvio que depende também muito da faixa social de cada paciente. Quanto mais o nível social baixo, maior é esse índice de gravidez na adolescência, tá? Mas Uhum. não pense você que nós aqui morando em Alphaville, nós não temos gravidez na adolescência. Nós temos sim, bastante gravidez na adolescência. O que nós temos aqui em Alphaville, infelizmente, são pais com poder aquisitivos que podem resolver este problema de uma outra maneira. E já quero deixar aqui muito claro que nós não estamos aqui para julgar absolutamente ninguém. Claro, Né? Nós claro. somos aqui Sim. médica, você é psicóloga, nós estamos aqui para ajudar. Profissionais da Então, saúde, claro, com isso. Mas certeza. você, como psicóloga, você vai me dizer, é claro que isso lá no futuro dessa vida dessa menina vai trazer Uhum. também uma consequência, um aborto Sim, feito, porque os pais não querem essa criança, traz consequência emocional sim para o com futuro, certeza. tá? Sim, sim. E tem aquelas que optam, né? Eu tive um caso agora de uma menina de 17 anos que engravidou de um namorado e optou por continuar com a gravidez. Mas Tá. esse é o grande problema. Nós temos crianças muito jovens
Casais que Uhum. acreditam que vão ficar por a vida toda e dali um ano, mais ou menos dois, esse casal está separado porque são jovens e Uhum. essa criança sobrou, entre aspas, tá bem entre aspas, ficou só para esta menina tomar conta. É ela Uhum. quem vai perder parte da sua formação, né, na Sim, escola, sim. é ela que vai perder a sua parte de passear, de lazer com as amigas, porque ela vai ter Uhum. uma criança para Pulando cuidar. uma etapa, né? Pulando uma Ela está etapa, na pulando uma realidade vai etapa. faltar isso depois, né? A gente Exato. também, como educadora, a gente passou por algumas situações de alunas, né, na época engravidarem, saírem da escola, ficarem um tempo ausentes, e a Sim, gente sabe o transtorno psicológico aí que causa, porque a gente tá exatamente nessa efervescência da adolescência, com um monte de coisa linda acontecendo, né? Mas um monte de conflito, formação de identidade, já vai cuidar do outro, né? Então exato. a gente sabe que consequências E, tem aí. infelizmente, isso Lu, acontece ainda muito. Eu vou dizer por uma desinformação, não vou dizer culpa dos pais, mas por uma desinformação dos pais. Infelizmente, Tá. nós ainda temos pais que acreditam que, que a sua filha não faz sexo, tá? Ela Tá, nos dias de hoje a gente vai falar, tem isso mesmo? Ainda acham que tem, nós temos, como tem. antigamente, né, que preservar Exato, tudo isso? É. exato. Então, nós temos um grande problema onde aquela mãe, ela acredita fielmente de que a filha dela não faz sexo. Eu tô, às vezes, com aquela mãe, com aquela menina dentro da sala, a mãe está dizendo, doutora, a parte sexual não precisa nem falar porque ela não faz, e a menina tá me olhando com aquela cara assim, ó. Sim. Uhum. Então Ela está tá, me né? dando um Só que não. toque, ela está me dando um toque que ela tem relação, entendeu? Tá. Então, hoje em dia, eu acho inadmissível uma Uhum. mãe acreditar que essas meninas não têm vida sexual. A Uhum. mídia tá Uhum. aí. Essas crianças hoje têm muito estímulo visual e muito Uhum. estímulo na internet. Então, Uhum. isso Uhum. fica muito difícil. A faixa etária hoje de meninas que começam a ter vida sexual é em torno de 12 anos de idade. Sim, sim, Eu sim. estava outro dia com uma de 13 anos grávida. Uhum. Então, Uhum. essas mães precisam começar a acordar e ver Uhum. que isto é uma coisa que acontece e de que isso não está errado, isso não tá, não é não natural. Infelizmente, o nosso mundo mudou. Sim, Agora a nós gente tem uma pessoa que colocou aqui, Dilma, ó, minha mãe me fazia jurar que era virgem quando era adolescente, né? O Borges também colocou falta de diálogo, e com certeza, você sabe que eu falta. vejo muito isso em consultório, e acontecia lá na escola também. Eu lembro que uma época, só para complementar o que você está falando, teve uma Sim, época que eu estava na coordenação pedagógica, e surgiu aquela questão de fazer autoavaliação, de ter aquela conversa com os alunos, abrir um canal para eles falarem como está a sua aula, sim, o que eles estão achando, e a gente tinha um perfil de professores, alguns mais resistentes. Como assim eu vou abrir esse canal com o aluno? Ele pode falar de mim, eu não vou saber o que falar, achando que abrindo um canal para o aluno falar, sim. isso ia o deixar vulnerável. E ao contrário, quando você abre esse canal, que Sim. o aluno pode falar e ele pode opinar sobre a sua aula, Ele você fica mais também pode forte. falar. Eu ainda brinco que daí seria mais fácil você falar, fulano, presta atenção aqui, né? A gente já tem um canal tão aberto, então presta atenção na minha aula, para de conversar e tal. Então esses canais se abrem. Então os pais, a gente que faz orientação parental, eu e a Silvana lá no espaço, a gente faz em dupla, a gente vê muito isso. Às vezes tem questões, né, individuais, questões mesmo da mãe projetar naquela Preciosa. filha, naquele filho que, Isso. nossa, é uma santa, como se fosse questão de ser santa ou não, transar ou não, né? Mas assim, e não quer acreditar, põe aquela venda e tudo que o adolescente precisa é trocar, é conversar, é um Na apoio, verdade, né? também nós temos, Lu, são mães que têm uma vida sexual ruim. Então, elas Hum, transferem isso para as próprias filhas. Entendeu? Elas não tá. querem que a filha tenha uma vida sexual, porque para ela aquilo é ruim. Uma Aquilo forma de não é provedor. proteção, né? Deixa eu proteger minha filha Exato, dessa coisa ruim. Uhum. exatamente. E por incrível que você falou agora, quando você fala que tem professores que não querem abrir esse canal, nós temos médicos
que não abrem esse canal. Eu já tive uma menina no meu consultório que não queria ir no consultório do médico ginecologista, que a mãe obrigava ela a ir, e ele era contra a menina ter relação sexual. Ele falava claramente para ela que ela era muito jovem para ter relação. Eu estou dizendo de um médico ginecologista. Isso é um Sim. absurdo. Hoje Aí em a dia. gente está julgando, e julgar não é o melhor caminho, não é? Exatamente. A partir do Nós temos momento que que as coisas... ajudar a Sim, jovem, orientar. 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 Então, saber Uhum. que existe sim esse tipo de relação sexual entre eles e de que nós temos que prevenir. Eu sempre falo, as mães precisam ser amigas das suas filhas, né? Eu me lembro Uhum. muito na minha época que depois de casado, eu já tinha tido minha primeira filha, minha mãe ainda veio me perguntar se eu tinha me casado virgem. E eu acredito até hoje, graças a Deus ela não está aqui para ouvir, mas se eu tivesse dito que não, eu teria apanhado Aham. na mesma hora. Porque para ela a Aham. virgindade era uma coisa extremamente importante, tá? Então, Sim, eu sim. Os ainda tabus, acho né, das épocas, a gente tem que... que, Ah, de respeitar o tabu da época, mas hoje não lógico, temos isso. Então, e hoje você não há de se respeitar esse tabu, né? e as Porque é um questões tabu. religiosas ainda, que são muitas, né? Então a Sim. gente sabe aqui que as pessoas que são evangélicas não têm vida sexual antes do casamento, entre aspas. As meninas Uhum. estão tendo e não estão contando para os pais. Da mesma Uhum. maneira, ou seja, submetidas a uma gravidez indesejada e, infelizmente, a uma doença sexualmente transmissível. Esse é o pior de Sim, tudo, sim. Lu. Eu acho que é esse paralelo que a gente acabou traçando, quando eu te falei dos professores que colocavam aquela barreira, porque eu não vou abrir um canal com um aluno, são essas mães ou Sim, pais que colocam essa sim, barreira, finge que sim. eu não estou vendo, então nada está acontecendo, e e quanto mais você abre essa conversa, como a Marilu colocou, uma conversa franca, todo mundo Sim. falando aqui, participando, diálogo, é isso. Eu não preciso ter medo, não vou ficar mais vulnerável como mãe. Óbvio, Eu tenho dois óbvio. homens, né? Mas a gente tem um canal tão aberto, assim, vai me deixar mais vulnerável, vai me deixar mais fragilizada. E se minha filha perguntar, gente, é informação, 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 né? Mas você Então, tem dois homens que, se forem pais nessa idade, eles vão ter uma certa responsabilidade sobre essa criança, sim, né? A não ser sim, que você sim. faça como 90% dos homens que largam esses filhos e não querem nem saber, E né? tem É isso aquilo que eu também, né? sempre coloco. O Uhum, uhum, filho é muito mais da mãe do que do pai. É para uhum, ela que vai ficar. Então, uhum. isso é uma coisa extremamente importante do pensar quando eu vou engravidar, quando eu quero engravidar. Essa é Sim. uma decisão nossa, da mulher. O homem não, Aham. ele tem que participar dessa decisão, porém é muito mais nossa do que deles. E aí Para é que fechar. entra isso na nossa live. Sim, Aí é que entra. Quero sim. engravidar. E aí? Então, para fechar esse primeiro bloco, é isso, né? Quem está assistindo, mães, pais, conversem com seus filhos. Se tiver essa dificuldade, que eu também tenho as questões minhas emocionais, pessoais, Sim, procura ajuda, procura um tamo terapeuta, né? leva no Procura. ginecologista, estamos lá para Isso, com certeza. Faz uma orientação parental também, que é outro caminho, né, para ser orientado, para conseguir quebrar, né, essas barreiras internas para entrar em contato com seu filho, porque os adolescentes precisam de apoio e de muito contato e de muita, muita orientação, né? Não tem a menor exatamente, dúvida. Segundo exatamente. tema aí, estou grávida e agora? Como é que está isso no consultório, né? Será que hoje em dia é comum se preparar para engravidar? Eu não posso falar que há 23 anos o meu foi um susto. Susto Sim, entre aspas, né? Dois biólogos, no dia do casamento, no 12º dia, né, do ciclo menstrual. Eu achar que eu não ia engravidar, porque era noite de núpcias, imagina achar que não ia engravidar só na nossa cabeça, né? Mas aí acabei engravidando, mas estava aí no dia do casamento. Porém, como é que tá isso? As pessoas hoje se preparam, perguntam, como é que tá no consultório? O que que você pode é muito dizer? mais comum, tá? Esse casal estar mais sincronizado quando eles são casados, né? Então, Ah, o casal já está casado há um determinado tempo, então eles começam a planejar, vamos pensar num filho. Mas não uhum, pense você que em namoros, né? Enquanto está namorando, geralmente essas gravidezes ocorrem no uhul, não estão planejadas. E eu tenho uhum, muitos casais que são só namorados e a mulher acaba engravidando sem nenhum planejamento.
Então, hoje em Tá, dia, ainda, eu tenho um número muito grande de mulheres que engravidam sem nenhum planejamento, tá? tá, E eu tá. tenho aquelas que, sim, vamos lá, nós vamos pensar, vamos engravidar nesse Uhum, planejamento, o que que vamos fazer, né? Então, uhum, qual uhum. é o nosso grande problema? As que não planejam já não chegam grávida, né? Sim, chegou já fazendo o exame Já chegou de farmácia, o né? Mais ou teste de menos isso. farmácia positivo, exatamente. Aham, aham. O que seria o ideal, Lu? O ideal Uhum, seria que elas se planejassem para que elas pudessem fazer os exames de rotina, porque ainda hoje no Brasil as mulheres não fazem os exames rotineiramente, elas não vão anualmente ao ginecologista, tá? Então tá. seria fundamental que ela estivesse vendo se ela está com um organismo bom para uma gestação, ela tem que Uhum, fazer suplementação de ácido uhum. fólico no período pré-gestacional, Tem né? bastante Não coisa sei para se você pensar. sabe disso, mas o ácido fólico, ele ajuda na formação do cérebro O e cérebro. tecido neural do bebê, né? Então, Uhum, seria uhum, ideal, porque quando eu faço uso de pílula por muito tempo, eu tenho essa queda desse ácido fólico. Então, eu vou suplementar antes de engravidar para mim ter bons níveis de ácido fólico. uhum, Mas a grande maioria não faz isso. E vamos supor que outro dia eu tive uma paciente que foi lá querendo engravidar, num uhum, período de idade já mais tarde, né? E no uhum. nosso Sim, Papa Nicolau, infelizmente, detectamos um câncer de colo uterino, tá? tá. Já era uma Uhum, mulher em torno de 40 anos de idade que já tinha um filho. E a uhum. nossa proposta, infelizmente, entre ter um bebê, engravidar, e ela preferiu tirar o útero, entendeu? Que Essa foi uma. uma decisão Uhum, dela. Então, uhum. você imagina ainda hoje o quanto nós temos, infelizmente, de pessoas que não fazem absolutamente nada de planejamento e que engravidam E a espontaneamente. gente vê isso em várias áreas, né? Você falando isso agora, como é importante a gente planejar, pensar, né? Eu vou ter um filho, tem tanta coisa envolvida que a gente vai falar Sim, já já, desde a escolha do parceiro, como você está falando de exames especiais. Tanto a gente falha em prevenção em tantas áreas aí, né, da saúde, como a parte da psicologia também, né? Aconteceu alguma coisa, eu vou lá cuidar. Ninguém pensa, puxa, deixa eu cuidar do meu emocional, deixa eu cuidar, sim, né, dessa parte que é tão importante, interfere tanto, né, no corpo. Então a gente exato. ainda está caminhando muito nessa questão de nos prepararmos para algo, né? Antes, planejar. E essas mulheres que vão ao teu consultório e pensam e planejam direitinho, que você troca com elas? Quais são as questões que você leva? Qual a importância do parceiro? Como que você vê isso? O que está nesse pacote de vou pensar em ficar grávida? Porque eu também tenho paciente que entrou aqui, até que ela está se preparando para uma gravidez e tal, e Uhum, está fazendo tudo bonitinho, como você falou, né? sim, Então ela foi à médica, está vendo aí os exames, está fazendo tudo com essa orientação. Nem todo mundo consegue, como eu falei na minha época, o marido colocou ainda, eu avisei, né? Avisou, mas é coparticipação, né? Tá lógico. junto e foi. Mas quando a gente se prepara, qual a tua orientação? O que você conversa? O que é importante nessa preparação para engravidar? Geralmente, né, eu começo sempre dizendo o seguinte: hoje em dia, Lu, ah, quando a gente está naquela fase da paixão, né, é Uhum, muito uhum, tudo, a gente não pensa em absolutamente nada, né? aham. E é isso que eu sempre falo. Primeiro, essa discussão com este parceiro. Ele quer Tá, ser pai? sim. Uhum, Ele está preparado para isso? Ele uhum, sabe a responsabilidade que ele vai ter? Porque, veja bem, Lu, uma uhum. criança é uma responsabilidade não só emocional, mas como financeira, né? Para o Sim, resto da sim. vida. Nós Uhum, temos hoje aqui em Alphaville, eu chamo de adolescentes. uhum. Adolescentes são aquele povo que está em torno de 35 a 40 anos que está vivendo na casa dos pais ainda. Tá, Está esse morando com os pais. interessante esse, vamos usar. Isso. Nós temos muito adolescente aqui em Alphaville. Porque, veja bem, Uhum, Lu, olha que gostoso para o rapaz. Ele tem uma casa com um quarto só dele, né? Um uhum, banheiro só uhum, dele, geralmente são suítes, com uma mãe que lava e passa a roupa dele e ele tem a comida na mesa. Por que uhum. esse rapaz vai sair deste conforto todo
para adquirir uma responsabilidade de um apartamento, de uma mulher, de uma criança, com tudo que tem. Porque é óbvio, quando a gente engravida, e você sabe disso, o nosso corpo muda. Sim, O sim. nosso tudo muda. A nossa Uhum. libido muda. E isso Tanto causa um emocionalmente impacto. como fisicamente, né? Não tem a Exato. menor E dúvida. causa um impacto no casal. Uhum. Estatisticamente, nós temos um trabalho onde mostra que o maior índice de separação, Lu, é no primeiro ano do De filho, casamento. do casamento, do filho, do Do filho. nascimento do filho. No primeiro Uhum. ano, eles se separam. Por quê? Porque é muita responsabilidade, a mulher muda e esse homem passa a cobrar dela uma série de coisas que agora ela tem um outro para cuidar. Então, é muito comum Uhum. no meu consultório elas às vezes até chorarem porque Uhum. o cara quer ter relação sexual e ela tem que amamentar. Sim, sim, sim. Então, A gente fala porque perde a, parece que tem uma competição até, né? A gente vê até isso isso, emocionalmente. Perde a esposa, perde a mulher, né? Aquele desejo mesmo, e tem a mãe, agora virou mãe, né? Não é muito é, fácil, né, Dilma? Para falar a verdade, não deve ser muito fácil, mas tudo isso são coisas emocionais que dá pra gente trabalhar, dá pra exato. gente, né, fazer aí um trabalho terapêutico, conversar com pessoas, trocar, colocar E, isso, né, em pauta e não ficar aguardando para não aparecer nessa hora, né? Nessa exatamente. hora. Por isso que a escolha do parceiro é É importante fundamental. alinhar os pontos de vistas, né? Exato. Eu vejo isso muito também com a história, como você falou. De repente casou ou teve o filho e eles divergem na criação das crianças. A Exato. gente vê muito, né? Um é mais liberal, o outro quer repetir um padrão mais fechado, né, da família e assim. E aí as divergências começam no primeiro ano do filho, como você falou, porque na educação já do filho já diverge de pensamento. Então é tanta coisa para, como a gente fala, apertar a pasta de dente no começo ou no final, é tanta coisa para acertar que é tão É importante porque, às conversar. vezes, as mulheres, elas acabam se casando, às vezes, eu já vi muitas delas se casando, porque é aquele parceiro que ela já está há 3, 4 anos e ela não quer mudar aquilo. Aquele relacionamento já não está nem bom, mas ela prefere se casar para ela conseguir se casar, ter um filho e passar por esse status dela, Aham, entendeu? Então, por aham, isso que eu falo que essa escolha do parceiro é importante. E uhum, principalmente hoje, Lu, e eu vou dar o meu exemplo, a gente tem que pensar, será que esse parceiro vai estar comigo até o fim? Porque uhum, o índice de separações hoje é muito grande. Então, eu uhum, tenho condições hoje, eu tenho uma profissão, eu tenho condição financeira para que se um dia uhum, esse homem for embora e ele me deixar sozinha com essa criança, eu tenho condições de cuidar dela sozinha? Eu uhum. sou mãe hoje, sozinha de três. Pãe, Eu sou sim, mãe de uhum, três, entendeu? aham, Então, eu acho que isso é uma coisa que a mulher tem que pensar. Gente, você já reparou como até os filmes da Disney mudaram? Não tem mais a Cinderela, né? uhum, Que uhum, viveu uhum. É felizes verdade. para sempre, né? Sim, Outros sim. filmes mostram outro tipos de mulher. O meu preferido, que é a Mulan, que é aquela mulher que é determinada, Forte. que ela é Aham. forte, que ela não precisa de um homem para ser forte. E este é o meu preferido. É isso Aham. que nós temos que vocês, como os psicólogos, passar para as nossas meninas. Elas precisam ser Sim, independentes financeiramente, elas precisam ser fortes, elas precisam sim. estar com o Se homem as o tempo coisas todo. casarem, se Ótimo! casarem e convergir, ótimo. Mas a gente sabe que isso não está no nosso controle, né? A gente pode até Exato! escolher, conversar, projetar, mas tem horas que não, que pode Não não dá. dar certo, né? Isso. Então, isso tem que ser pensado. Mas, vamos lá. Conversado, Esse trocado de casal, novo. graças a Deus, eles estão querendo, eles estão juntos, e aí vamos engravidar. E o que a gente Uhum. deveria, então, fazer? Uma Tá. consulta, e aí que eu nunca vou conseguir fazer, que é a nossa consulta que eu chamo bilateral. Aham, Ela aham. vai ao ginecologista e este homem vai ao urologista. Tá, A tá. gente consegue mandar um homem para um urologista, Lu? Precisa, Quase. né? Na época o meu foi, viu? A É, gente tem que ver qual é a importância vamos que se fazer. dá, né? Podemos fazer uma enquete depois dos maridos, quantos foram ao urologista? A maioria não vai, né? Uhum, E aí uhum, eu acho muito importante, principalmente por causa das doenças sexualmente transmissíveis, né? Que se eu uhum, uhum. tenho e não sei, eu posso estar passando. Então, Sim. fazer uma série de exames de rotina que a gente chamaria isso de exames
pré-natais, Pré-gestacional, tá. né? Uhum, uhum. Pré-gestacional. Porque, na verdade, a gente tinha antigamente lá os pré-nupciais, que não Sim, existem sim. mais. Que não existem Aham, aham. mais. Mas os Sim. exames pré-gestacionais, eu acho que deveria ser feito, tá? Então, Uhum, vamos uhum. supor que esse casal já ficou. Então, cada um vai ao seu médico, fazemos todos os exames, e aí, estando tudo ok, estamos prontos para engravidar. Ótimo, né? Então isso aí seria a conduta mais racional, mais coerente para a gente ter um pouco mais de controle sobre uma situação planejada, desejada pelo casal. Aí a gente Isso. tem que entrar um pouquinho, né? O pessoal perguntou, e eu nem li aqui, eu passei batido porque eu sei que a gente ia falar na sequência. Tá, e agora na pandemia? Antes da gente fechar, estou grávida e agora? Eu Isso. tenho paciente gravidíssima, né? Que está em terapia comigo faz tempo, se planejou, tudo bonitinho, mas acabou coincidindo com a pandemia. E gente que quer engravidar. Chegou na hora, quer engravidar agora. O que você diz, né? Com relação a agora, esse auê que nós estamos, o que seria mais conveniente, mais coerente? Mas caso eu queira, pronto e acabou, né? Ok. Que cuidados? Porque as perguntas que apareceram é isso. Como que tá essa questão da gravidez durante a pandemia? Quais cuidados extras? Quais coisas? E aí, vamos lá. Lu, tudo isso é muito relativo. Hoje nós temos Uhum. gravidez de pessoas que planejam, que são bacanas, mas elas planejam para muito tarde, né? Então, Tá. nós vamos primeiro fazer a nossa parte profissional, nos colocarmos profissionalmente bem, para depois Uhum. podermos engravidar. E às vezes essa idade fica muito tardia, né? A gente Uhum. tem que deixar bem claro para as mulheres que os nossos óvulos têm a nossa idade. Se a mulher tem Uhum. 38 anos, o óvulo dela tem 38 anos. Uhum. Quanto mais tarde, esse óvulo vai ter mais chance de ter problemas, tá? Então, maior Uhum. chance de eu ter aborto de repetição, de eu ter bebês mal formados, síndrome de Down. Então, nós temos que pensar nisso. Como é que eu Uhum. chego para uma mulher agora nessa pandemia, que ela está com 40 anos, que eu brinco e falo que aquela a targa, né, de validade está vencendo, e eu Nós vou dizer estamos no para ela, próximo olha, tópico também, é isso. Vamos falar de chegou aos 40 e agora, mas e aí? vamos esperar a pandemia passar? Quando a Uhum. pandemia vai passar? Ninguém Uhum. sabe, Lu. A verdade, eu Sim. tenho assistido milhões de aulas sobre Covid, tá? E eu vou ser Uhum. muito honesta com todas vocês. Tudo que eu Uhum. falar de Covid hoje, amanhã já pode ter mudado Acabaram absolutamente de tudo. perguntar aqui, né? Como é que é a gravidez com a Covid? Tem problema para o bebê e tal? O que se Isso. tem até agora? Até hoje, o que tem? Quando começou a pandemia, a gente É, falava em que não existia transmissão vertical. Ou seja, a mãe não passava tava para o o feto. Covid para o bebê, tá? Uhum. Ok. Isso foi no começo. Outro dia eu li um trabalho aonde já se foi achado, mas é um caso, de um vírus de Covid na placenta. Na Uhum. placenta, tá? Tá. Tá. Estatisticamente, isso ainda Não não entra, não tem conta. estatística para confirmar que isso existe. E Uhum. outro dia agora saiu um trabalho que eu ainda vou verificar, que parece que nasceram trigêmeos já com Covid, tá? Tá. Então, se existe ou não a transmissão vertical, Uhum. ainda não está fechado o diagnóstico, tá? Tá. Mas Uhum. uma coisa é verdade, isso a gente já sabe desde lá de trás. Qual é o problema de da grávida adquirir Covid? Uhum. É uma infecção. É uma infecção viral. Então, Uhum. qualquer tipo de infecção viral, bacteriana, qualquer coisa, vai nos levar a um trabalho de parto prematuro, tá? Tá. Então, Uhum. qualquer tipo de infecção vai levar a um trabalho de parto prematuro. Então, Uhum. este é o nosso medo com o Covid e com qualquer outro tipo de vírus ou com qualquer outro tipo de Não é bactéria, por tá? questão da pandemia, essa pandemia em Não, si. É comum com tá. esses micro-organismos. Uhum. É comum. O nosso Uhum. único problema hoje é que nós não Uhum. sabemos ainda nada de Covid. Tanto é que Uhum. vocês veem o quanto muda tudo de um dia para outro. Os Outro dia eu li, sintomas. fazendo um parênteses no que você está falando, eu li outro dia uma reportagem, né, que a gente, o que mais faz agora na pandemia é ler,
né, se Sim. informar, que o SARS, né, a gripe, né, anterior, que é muito mais, não é tóxica a palavra, mas interfere Letal. muito mais Tal. no bebê do que o Covid até então. O que eles tinham até o momento é que Covid, o Exatamente. vírus não é tão problemático para o bebê, não causaria, seria essa infecção e tal, mas nenhuma consequência grave. Mas, o SARS, sim, parece que era bem pior, é isso? Mas a gente ainda não tem estatística para isso, Lu. Estatísticas. Não Tem que estar. temos, Uhum, tá? uhum, Então, eu acho que isso é uhum. muito delicado para se falar agora, tá? Então, Tá. a pergunta da paciente, engravido ou não engravido? Uhum, É uhum. uma pergunta difícil para nós médicos decidirmos por ela, né? Sim, É ela que sim. tem que decidir, porque muitas já estão grávidas, já Aham. estão grávidas com a pandemia. E graças Uhum, a Deus, todas que nasceram comigo até hoje, nós não tivemos problema nenhum, tá? uhum, Nós estamos tendo uhum, muitos cuidados. Paciente para entrar no hospital faz o PCR 2 dias uhum, antes do parto, entendeu? uhum, Então, nós não uhum. estamos tendo esse tipo de problema, pelo menos eu não tive por enquanto, tá? Então, se está grávida, como perguntaram aqui, se eu estou grávida, quais cuidados que eu tenho que ter, você já está falando. Então, são os Os cuidados mesmos. como. Os cuidados comuns. Usar Uhum, máscara o tempo todo, uhum. evitar sair de casa mais ainda pelo fato de estar grávida, Grupo de né? risco. O Uhum, grupo de risco. Ela vira grupo de risco. E aí, tá. evitar receber também, porque não adianta eu sair, mas eu faço o meu churrasco no final de semana em casa e recebo um Uhum, monte de amigos, né? E uhum, sempre a higiene das mãos. Isso tá, toda grávida vai fazer igualzinho qualquer tipo de outra pessoa, tá? Nós não temos tá. diferença nenhuma com isso. O que eu peço para as minhas grávidas, por favor, fiquem em casa, não fiquem saindo e nem recebendo pessoas em casa. Eu tive um Uhum, caso agora que nasceu com 35 semanas, em dezembro, e o bebê com 3 meses, ela resolveu achar que estava tudo bem, recebeu a tia, ou seja, a irmã dela em casa. A tia trouxe o Covid para um bebê que nasceu prematuro, o pai e a mãe pegou. Então, uhum, a uhum. doença está aí. A gente Sim, tem que sim. tomar cuidado, Lu. Claro. Agora, se eu quero engravidar e pronto, tudo bem, eu quero Bom, engravidar, como você falou, tô na idade, ou assim, o casal quer engravidar, porque tem visões e visões da pandemia. Tem pessoas sim, que são mais tranquilas com essa questão, é mais uma doença, tem outras que não, mas enfim. Se eu quero engravidar e pronto, o que eu tenho que fazer é igual todas as exato. outras grávidas, todos os Exatamente. exames. Todos os Uhum, exames, tudo. E se eu vou engravidar, eu tomo meu cuidado com o Covid. Eu não contraindico uma gravidez por causa da pandemia. Se a mulher tem 40 anos e ela quer engravidar, quem sou eu para dizer não engravide? Engravide e uhum. tome todos os seus cuidados. Ponto. Sim, sim, ok. Bom, vamos lá. Gravidez pós-40. Quais são os problemas? Como é que está essa questão atualmente? Como é que está a questão da gravidez, da produção independente? Como eu tenho que me preparar? Que agora a gente vamos sair um pouco disso que já vem há anos, né, acontecendo e a gente falando preparação para a gravidez. Agora a gente tem outras coisas acontecendo, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão da produção independente. Eu estou olhando para o relógio aqui já falando, nossa, como a gente fala, a gente precisa de sempre mais de uma hora, mas enfim. Gravidez pós-40, como é que está a questão da produção independente, dessas relações? Como é que está isso? Que orientações que você pode dar? Eu tenho sempre orientado as minhas pacientes, tá? Em torno lá dos seus 30, 35 anos, aquelas que vão postergar essa gestação. Eu não tenho um parceiro fixo agora, eu não sei se vou ter, eu não sei se eu vou querer ter um filho ou se eu não vou querer ter um filho. Gente, hoje a coisa mais fácil que existe é o congelamento de óvulos, tá? Olha, que Então maravilha. eu acho que isso é muito bacana, até os 35 anos de idade, você congela os óvulos, tá? Porque Uhum. se você quiser lá aos 40 usar esse óvulo, você vai estar usando um óvulo de 35 e não de 40. Tá, Muito mais tá. novo, tá? Então, Ótima essa dica. essa mulher que não tem perspectiva nenhuma, ela não sabe o Uhum, que vai acontecer na vida dela, uhum. congela os óvulos. Faça o Pro homem congelamento. também? Pro homem O homem também? também. O homem Daí ele também tem pode que congelar o congelar. espermatozoide quando quiser ser Lógico. pai. Lógico que pode, Tá. sem problema nenhum, tá? Porque o Uhum, que acontece com o óvulo? O óvulo envelhece, Lu. uhum, uhum. Cromossomicamente, tudo ele tá velho. Sim. Então, a Uhum, minha chance de eu ter problemas com esse óvulo nessa gestação é muito maior. Às vezes a mulher tem até facilidade de engravidar, mas ela perde sucessivamente. Porque uhum, cromossomicamente esse óvulo fica ruim, não fica bom. Então, ela tem aborto de repetição, tá?
As Uhum. síndromes. Isso que é um Sim. grande problema. Hoje tem a síndrome Uhum. de Down, vamos falar em síndrome de Turner, tem várias síndromes, por ser Uhum. óvulos velhos, né? E eu Tá. Então você entendo essas pode fazer mulheres. essa prevenção. Tem uma, a Estela colocou que ela tem orgulho para falar porque a gravidez dela foi aos 43 e tudo correu bem, fez tudo certo, exames e tal. Claro, né? Ela se cuidou, fez tudo Sim, direitinho. Ok, mas hoje se tem essa tecnologia, claro, né? tem. A gente tem que fazer uso, né? Dela. Veja bem, a mulher depois dos 40 anos, não é que ela não pode engravidar, ela pode engravidar. Eu Uhum. brinco e falo quase que eu estou virando a obstetra da terceira idade, porque a grande maioria das minhas pacientes estão nessa faixa de idade, Sim. 38 para cima. Eu tive um Uhum. caso agora que a mulher conseguiu, após 5 abortos espontâneos, conseguir segurar uma gestação aos 45 anos de idade, primeiro filho dela, entendeu? Olha. Uhum. E nasceu perfeito, nasceu tudo ótimo, entendeu? Uhum. Uhum. Mas aí é que eu converso com você. O grau psicológico desta paciente, dela Uhum. ter que passar por tudo Tudo isso, por isso. todas Uhum. essas perdas, por toda essa ansiedade dessa Uhum. gestação. E Sim. aí eu preciso da minha psicóloga do lado, porque Uhum. ela fica Sim. extremamente ansiosa e às vezes muito deprimida. E E isso isso com certeza piora, colabora de forma colabora. negativa para o desenvolvimento da gravidez, né? Muitas vezes o emocional Exatamente, aí é desregulado, exatamente. abalado, você não segura a gravidez até por conta disso, Tem aquele né? sentimento de impotência dela, eu não consigo Sim. engravidar, e aquele Autoestima, sentimento de autopunição. Por que que eu não sim. fiz isso antes? Então, Uhum, eu acho uhum. isso muito importante, a gente dar essa base psicológica para essa paciente, que se ela Sim. saber que ela vai deixar isso para mais tarde, vai ter consequências. Sim, é aquela coisa, tem um caminho A e caminho B para chegar no mesmo lugar. Aqui é cheio de Exato. pedrinha, sinuoso. Esse aqui eu Isso, vou mais tranquilo. Por que que eu não, né, não vou pelo mais tranquilo? Hoje tem isso à disposição. exato, E a gente exato. tem que entender a geração, né, Dilma? O pessoal hoje engravida mais tarde, se preocupa primeiro em se formar. A gente não, Claro, né? Vinha tudo junto e tudo dava. e Mas a gente deve. sim, primeiro vai fazer, a gente como mães, né, como pães, né, faz sua faculdade, a sua filha aí, né, Isso, fazendo medicina, uma terminou, outra fazendo, você quer mais é que se forme, que fique tranquilo, tal, daí vai pensar no relacionamento, então fica lógico. mais tarde, agora se pode usar essa tecnologia a nosso favor, é isso, congela, e a hora que der né, der o start Parte, aí, vamos exatamente, lá. né? O que você pode falar também? Eu vou te cortar aí porque a gente tem 15 minutos para chegar no, né, Nossa, tá no muito final rápido. mesmo. Temos tanta coisa. A É gente uma podia ficar delícia, não é? A gente faz outra, é uma delícia. E os relacionamentos homoafetivos? Como que você vê? A gente vê muitas coisas, não fala muito, né? As pessoas é mais um tabu que se fala e hoje, né? A gente tem que caminhar na conversa. Como que você está vendo para o pessoal ter filho? Como que é essa preparação? Como que isso vai rolando? Que você tem experiência em consultório para trazer para gente? Olha, a nossa experiência hoje em dia está crescendo cada vez mais, né? Os Uhum, parceiros homoafetivos cada vez crescem mais, né? uhum, E eu uhum, tive um caso recentemente muito interessante, né? uhum. Aonde uma paciente minha se separou do marido, ela tinha filho, se separou dele por todos esses problemas de que ele não ajudava em absolutamente nada, era aquele homem que fica sentado na frente da televisão tomando a sua cerveja, e quem Uhum, troca a fralda é mulher, quem faz a comida é mulher, e ela foi uhum, ficando muito cansada com aquilo, e de repente ela se reconhece apaixonada pela sua melhor amiga, tá, separada, com um filho com síndrome de Down, tá? tá, E elas resolvem partir para um relacionamento juntas. E uhum, hoje elas são um casal extremamente felizes, tá? uhum, As duas se ajudam a cuidar de todas essas crianças, tá? E uhum, elas são muito felizes. Isso eu estou dizendo de duas mulheres que já tinham filhos. Mas hoje o tá, que está chegando são essas mulheres que não têm nada, que não querem ter nenhum parceiro masculino, elas querem ter o filho delas. Então, uhum, aí sim, nós temos nas nossas clínicas de fertilidade hoje, tá? uhum, Toda essa parte da fertilização para as mulheres homoafetivas, né? E tá, aí lá vai se fazer a escolha que elas querem.
o óvulo de quem vai ser usado, e é Uhum. óbvio, aí eu sempre A aconselho doação de espermatozoide. a doação, a compra, né, entre aspas, de um espermatozoide na clínica de fertilização, certo? Uhum, uhum, Existem, eu já tive casos aonde elas pediram o espermatozoide para um amigo, mas eu uhum. não aconselho isso porque deu problema depois, né? O rapaz Tá. acabou se apaixonando pela criança e quis a parte dele nessa criança. Então, eu acredito É que é muito melhor. conflituoso isso, né? É Uhum, conflituoso, precisa se pensar muito, mas uhum, hoje nós já estamos preparados em todas as clínicas de fertilidade para uhum. que a gente faça a captura de óvulos, faça a fertilização e implante em qual útero de qual delas quiser levar a gravidez adiante, Sim, tá? a gente tem que abarcar isso e a gente tem que saber que tem diversas formas de família. A gente não está em 1900 e bolinha que família é homem, mulher e os filhos, né, o casal heterossexual, né, e pronto. Hoje a gente tem diversas formas de família e há de se respeitar. Né, a Sim. gente precisa respeitar, obviamente, não só respeitar, apoiar, e aí, porque tem muitas pessoas que falam, nossa, mas hoje tem surgido tanto isso que você falou, a gente tem visto pessoas saindo de um casamento heterossexual e indo para uma Várias, relação homoafetiva, mas o que está várias. acontecendo? Está acontecendo que hoje tem-se a liberdade, isso é muito bom, né, de falar, eu como psicóloga, imagina, a gente tem essa liberdade de escolher, de falar, peraí, tem algo batendo em mim que antes não tinha nem a abertura, nem para sentir algo por outra pessoa do mesmo, né, do mesmo sexo que Mas a você, gente nesse ainda tem que sentido. tomar muito cuidado com tudo isso, Lu, porque, Uhum, infelizmente, né, uhum, a homofobia ainda é imensa. sim, É sim, imensa, uhum, né? uhum, Então, uhum, isto, a pessoa tem que estar muito bem psicologicamente preparado. É uma sim. situação muito difícil, né? Uhum, uhum. Principalmente para nós que somos com pessoas com mais idade. Na nossa época não existia ou era muito velado tudo isso, né? Sim, A gente sim. sempre só ouvia nossos pais falando daquele bicho sem Aham. Ou vergonha. velado ou não tinha espaço nenhum para Exato. sentir, para se declarar ou para, enfim, Isso. né? Hoje existe uma abertura um pouco maior, mas essa abertura eu ainda acho ela um pouco fake, entendeu? Uhum, Acho que uhum. ainda existe muita gente, sim, que tem muito preconceito, tá? Em E diversas coisas a gente tem muito eu preconceito, fico né, sempre hoje. pensando lá na frente na escola, como Uhum, serão essas crianças aonde numa reunião de pais vai duas mães, né? uhum, Com tanta uhum, gente preconceituosa que existe hoje, né? uhum, Eu no uhum, grupo de mães da escola da minha filha, eu fui uhum, julgada, eu saí do grupo porque eu coloquei numa fase de brincadeira toda essa coisa da pandemia do Covid, eu coloquei aham, uma brincadeira de que era o sexo em Wuhan, né? Eram duas aham, pessoas com todos aqueles EPIs, uhum, máscaras, aquele child em cima, tudo, tudo. E eles tentavam aham, fazer sexo com toda aquele bota, luva, né? aham, Face aham, child. E não conseguiam, tá aham, tudo cheio paramentado. Eu uhum. fui execrada no grupo que Nossa, aquilo era um nossa. absurdo eu ter colocado aquilo, né? Então a Uhum, gente ainda tem dificuldade para falar sobre sexo, existe uhum, um puritanismo velado horrível, né? uhum. Como Eu nós tenho falamos no mãe começo da live, né, das mães que isso, acham que eu a tenho filha não aquela faz mãe nada. que teve vida sexual com 10, 15 parceiros, mas a filha tem que casar virgem, tá? Uhum, E nós uhum. temos todo esse problema religioso também. Então, hoje ainda nós temos que tomar muito cuidado, mas o que é importante é que existe sim já isso e que a gente pode oferecer para os nossos Com casais, certeza. E quanto tá? essas pessoas estão lutando por isso e muita gente apoiando. Eu vejo, sabe que eu vejo uma coisa um pouco mais confortável de uma, porque esse preconceito que você está falando, né, a homofobia e outros preconceitos que a gente, né, esse que você falou da sua situação no grupo, que hoje está muito potencializado, né, a gente está num momento mais difícil, a gente vê menos na geração mais jovem, né? Eu que tenho os filhos da Com idade mais ou menos dos seus, como eles são certeza. abertos, como eles são. Nós passamos agora, não acho que vou
ver se eu consigo falar rápido, uma situação muito ruim de fake notícias, de pegarem o... Ixi, deu uma paradinha tua, voltou. De pegarem fotos e coisas, de clonar celular e tal. E aí até eu falei para os meus filhos, toma cuidado, porque está acontecendo isso. Eles hoje conseguem clonar seu celular, pegar fotos, inventar fotos e fazer uma coisa que nós passamos em casa, esse transtorno faz mais ou menos um mês, né, desses bandidos aí que, né, fazem essas clonagens. Meu filho mais velho falou assim, mãe, mas isso aí é um problema para vocês são foco, nós não. Se pegarem nudes da gente, se divulgarem, não sei o que, sendo real ou não, pra gente não faz a menor diferença. E Sim. aí, então para eles o canal, o lidar com isso é tão mais É, saudável, né? É tão sim. mais tranquilo. Então eu acho que essa coisa que você falou, que bom que existe, né? Uma coisa aberta, que as pessoas estão tentando ir atrás, mas ainda tem muito preconceito, não tem a Eu, menor com a dúvida. minha idade, Lu, eu não tenho problema com os nudes, né? Eu sou médica, para mim, nudez é uma coisa muito simples, né? Uhum. E eu sempre brinco com as minhas filhas, azar de quem pegar um nude meu, porque vai se ferrar, né? Vai ficar chateado pra caramba. E quem sabe eu consigo uma doação aí para uma plástica, né? Então eu não tenho Uhum. problema com os nudes. O meu problema é, hoje eu peguei uma paciente no meu consultório, aonde o marido estava se comunicando com uma moça por esses Tinders ou coisa de 18 anos, e ela de 17 anos, e o pai começou a fazer ameaças sobre grana para contar para a esposa e para a família. É isso que nós temos Nossa. que ter cuidado, entendeu? Sim, Então, sim, existem essas farsas, existem essas coisas, sim, precisamos ter sim, cuidado com tudo isso. E nós com estamos lá para certeza. orientar todo esse tipo de coisa, né? Mais uma vez. A sexualidade hoje ela está muito exacerbada, tá? As Uhum, pessoas uhum. virou às vezes uma coisa um pouquinho a mais e as pessoas Aham. têm que voltar só um pouquinho pro eixo e ver o que ela realmente quer. E para isso é conversa, conversa, abertura com os pais, Com abertura com os as pais, pessoas, com a exato. médica, né, Isso, com isso. quem tá, com a psicóloga, isso aí a gente tem Sim. que ter E muita nós abertura podemos e muita até depois conversa. entrar num outro sentido, no uso das drogas, né? Porque Verdade, os jovens verdade. hoje, eles querem ser populares, eles querem estar inseridos nos grupos. Eles Uhum, querem estar nos grupos. É uhum. importante para eles serem populares. Sim, E às sim. vezes eles pagam um preço muito alto para se mostrar para os amigos. Eu vou Uhum, beber para me mostrar para o meu amigo que eu bebo também. Então, isso uhum. nós temos que estar muito perto deles, né? E eu Sim. falo isso sempre com a minha menor, com a Júlia, que tem Aham. 16 anos, né? Sai alguns conflitinhos aqui em casa, sim, né? É Claro, óbvio, claro. mas eu Aham. sempre falo para ela: você precisa disso mesmo? Sim. É a orientação, Vamos né? A conversar. conversa. Eu Sim. sempre falo para ela: droga deve ser uma delícia. Eu nem vou usar porque eu não vou largar. Então é melhor eu não Uhum. começar a usar. Então a Sim. gente tem que pensar e conversar com ele sobre isso, Canal tá? aberto e conversa sempre, né? Não tem Exato, como ser Lu. diferente, né? E a gente Exato. precisa também Mas nós salvaguardar esse não temos emocional de isso todo com os mundo. pais. Uhum. Infelizmente, nós temos mães completamente tampando o sol com peneira. E aí a gente tem visto isso muito em consultório, de eu e a Silvana, nesse trabalho de orientação parental. Porque como ela é psicopedagoga, né, muitas vezes tem questões na escola, né, e eu com a parte da psicologia, a gente atende em dupla, né, os pais para orientar diversas coisas. Tem adolescentes que a gente nem conheceu o adolescente e trabalhou só com os pais. Para melhorar o relacionamento, o entendimento, porque o próprio adolescente tem toda uma configuração, né? Eu estou relendo um livro do Siegel agora que fala do cérebro adolescente, né? Revendo umas partes, existe uma configuração cerebral mesmo, né? Uma, uma, Beleza. uma coisa diferente que os pais precisam. Eu leio aquele livro e falo, nossa, os pais precisam ler. Os pais, eu fico divulgando aqui nas redes sociais e para mães Ótimo, de ótimo. pacientes, vamos Depois ler, você me que passa o cérebro nome é que eu vou esse? pegar também. Vou te mostrar, porque assim, se o pai e a mãe leem o que o cérebro tem, o que está acontecendo no cérebro daquele adolescente agora, para de embater, para de Sim, ficar, né, guerreando e vamos conversar, vamos entender o que está acontecendo. isso. Bom, a última coisa que a gente colocou aqui é dos exames pré-gestacionais, se você tem alguma orientação a mais, se tem uma nutrição, que foi até uma pergunta que veio para a gente ao longo da semana, se tem alguma suplementação, algo especial, algo que possa fazer, se eu estou pensando em engravidar. Temos menos de 5 minutos para Bom, terminar. rápido, sempre aquilo que eu já falei, a suplementação do ácido fólico no período pré-gestacional, antes de engravidar, Tá? para a formação do tubo neural e do cérebro, tá? Então, Uhum. importantíssimo isso. Engravidei. O engravidar significa um bom pré-natal. E escolher um médico que
você tenha empatia por ele. Vai existir suplemento, sim, tá? E por que aquela consulta antes? Porque eu vou avisar, querida, olha, você tá com 90 quilos, vamos perder 20 para poder engravidar? Né? Vamos fazer exercício físico para poder engravidar? Porque hoje a alimentação nossa, no geral, é um lixo. Exercício físico ninguém faz, entendeu? E todo mundo engravida numa situação muito ruim de saúde, tá? Então, existe sim esse remédio antes, essa suplementação antes, existe a suplementação durante todo o pré-natal e depois durante a amamentação, existem os exercícios físicos a serem feitos, exames feitos pelo pré-natal e, é claro, escolher o seu médico que você tem empatia. Hoje, por favor, cuidado, né? Hoje tem esses espaços de tudo junto, pré-natal tudo junto. Eu não sou contra, mas veja bem, é uma coisa tão individual, o teu filho, a tua gravidez, e que para baratear tudo isso estão fazendo tudo em grupos agora, sabe? Eu acho que pensar bem o que cada um quer, não vou recriminar ninguém, né? E eu sempre vou falar para todo mundo, parto humanizado, me desculpem, eu sempre fiz parto de gente, sempre foi humanizada. Saiu essa onda nova agora do parto humanizado, ganhar neném em casa, olha o perigo que é ganhar um neném em casa. Voltamos para dentro da caverna, entendeu? Uma paciente minha me perguntou, se eu quiser voltar para a caverna, qual o problema? Falei, nenhum, você volte sozinha, porque eu não vou estar na sua caverna, né? É uma pessoa que é anti-vacina, né? Aí você vê o que está acontecendo. No ano passado, um surto de sarampo horrível, que já estava erradicado. Então, eu acho que está na hora da gente começar a pensar num mundo melhor, né? Não é num mundo melhor para os nossos filhos. Eu falo, nós temos que começar a pensar que filhos melhores nós vamos deixar para este mundo. Com certeza, com certeza. Dilma, super agradeço. O pessoal está perguntando o nome do livro. Eu vou colocar no Espaço Ser, né? Eu vou colocar a capa do livro, como eu fiz no meu indivíduo. Quem quiser me seguir também, né? Mas assim, eu vou colocar no Espaço Ser o nome do livro, o autor direitinho, porque um monte de gente está perguntando o nome do livro, agradecendo, falando um monte de coisa super legal. E façam as melhores escolhas. A gente sabe que tem essas coisas acontecendo em todas as áreas, na psicologia também, né? Então a gente tem que cuidar. Eu estou à disposição de todo mundo. Tá aí o meu Insta, DilmaMM22. Meu consultório aqui em Alphaville, lá no Shopping Service. Eu tenho outro na Vila Mariana. Quem quiser, eu estou à disposição. E eu super indico, né? Demais eu indico essa médica maravilhosa. Obrigada. Dilma, super obrigada. Hora, né? Dá pra falar, né? Vamos continuar batendo papo, né? Mas daí a gente faz outras lives e vamos ver se o pessoal sugere mais temas, a gente entra em outras coisas aqui. Eu, em nome do Espaço Ser, a gente super agradece. E, gente, vai ficar gravado no IGTV. Eu vou gravar a live e vai ficar para o pessoal poder acessar através do espaço. Tá bom? Eu queria agradecer muito, agradecer você, agradecer a Silvana, que vocês moram dentro do meu coração, tá? E que Deus proteja a todos nós dessa pandemia. Vai passar, sim, tá? Com Fiquem certeza. em casa, usem máscaras, lavem as mãos. Verdade. Obrigada, viu, querida? Obrigada. Gente, obrigada, boa noite. Super obrigada pela participação de todos vocês. Até. Obrigada. Tchau, tchau. Até. Namastê.